Olá, alunos, olá, alunas. Aqui quem fala é o professor Santiago, ministro da aula de Educação Física na Rede Pública de Ensino do Estado do Acre. E nesse momento nós vamos iniciar uma aula falando sobre práticas de universos culturais distintos. Essa aula é direcionada aos alunos da segunda série do ensino médio, tá? Quando a gente fala em práticas de universos culturais distintos, a gente tem que ter em mente, primeiro, o que são práticas corporais, tá? Práticas corporais são movimentos realizados ao nível corporal e que constituem-se como manifestações culturais. Elas possuem caráter lúdico, tais como os jogos, as danças, as ginásticas, os esportes, artes marciais, as lutas e acrobacias, entre outras práticas sociais, tá? Professor, então, no meu dia a dia, eu pratico, eu tenho o hábito de desenvolver essas práticas corporais? Sim, galerinha. No nosso dia a dia, atividades desportivas que a gente pratique, seja por meio de lazer, seja por meio de divertimento, ou até mesmo esporte e espetáculo, são práticas corporais, tá? E daí, continuando, as práticas corporais inseridas na educação física escolar, lá na sala de aula, as aulas teóricas e práticas, desde que você começa a estudar educação física até a terceira série, quando você finaliza, e sai ali da escola, você finalizou o seu período na escola, você vai trabalhar com algumas práticas corporais muito bem definidas, tá? A BNCC, galerinha, que é a Base Nacional Comum Curricular, divide as práticas corporais na educação física escolar por unidades temáticas. E nós temos, ao todo, essas 6 unidades temáticas que devem e são praticadas na escola. A primeira é brincadeiras e jogos, depois nós temos os esportes, as ginásticas, danças, lutas e práticas corporais de aventura. Professor, a gente trabalha com todas essas práticas corporais? Sim, durante todo o ano letivo sim, e eu vou te provar na aula de hoje, tá? As práticas corporais inseridas na educação física escolar através de imagens. Você consegue observar, aluno, que ali na primeira imagem, o professor trouxe até os nomes, nós temos o que chamamos de brincadeiras e jogos, que são inclusive muito comuns. Coelhinho sai da toca, quem nunca brincou lá na primeira série, segunda série, o terceiro aninho, batata quente, a peteca. Essa peteca já não é tão comum, mas também faz parte dos jogos e brincadeiras. Amarelinha, professor, lá na escola que eu estudava, inclusive tinha uma amarelinha desenhada e pintada no chão, lá no pátio, tá? Pique-esconde, que também é conhecido como a brincadeira da manja, e o pega-pega. Trouxe também as danças, trouxe as artes marciais, lutas, trouxe aí a imagem da ginástica, trouxe a imagem dos esportes de aventura ali em cima e embaixo a imagem dos esportes, tá bom? Ou seja, em imagens eu trouxe todas aquelas práticas, deixa o professor voltar aqui, todas as práticas que o professor citou, brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas e práticas corporais de aventura, tá bom? Continuando, galerinha. Práticas corporais de brincadeiras e jogos é a primeira de que vamos falar, tá? As práticas corporais de brincadeiras: amarelinha, pula-corda, elástico, bambolê, bolinha de gude, peão, pipas, corre-cutia, esconde-esconde, pega-pega, coelhinho sai da toca, mãe da rua, que é uma brincadeira que o professor gosta muito. Inclusive, o professor trabalha com essa brincadeira na sala de aula, tá? Com seus alunos. Carrinhos de rolimã, cabo de guerra, vixe, e vários outros. As práticas corporais de jogos já envolvem jogos pré-desportivos, que é queimada, pique-bandeira, guerra das bolas e outras. Jogos pré-desportivos do futebol, esse aqui é específico para o futebol. Gol a gol, controle de chute em gol, rebatida, drible, o bobinho, que algumas regiões chama-se de peru, a brincadeira dos 2 toques. E os jogos populares, que aí tem a bocha, a malha, o taco e o boliche. O que o professor tem a falar sobre isso aqui, galerinha? Jogos pré-desportivos. Qual é a função desses jogos? A função dos jogos pré-desportivos nada mais é que de uma forma lúdica e divertida você consiga desenvolver habilidades em uma determinada modalidade esportiva. Os jogos pré-desportivos, galerinha, ele tem a finalidade
de aprimorar, né, a forma, o trato que você tem com o esporte. Por exemplo, bora supor que o professor monte um time de handebol. Handebol, ele é trabalhado com os pés ou as mãos? Com as mãos, né? Tenho certeza que aí de casa você falou antes de mim. E daí, quando eu vou trabalhar com as mãos, eu posso trabalhar jogos pré-desportivos para poder aperfeiçoar as habilidades que eu vou desenvolver no handebol. No handebol, o que eu trabalho muito? Com arremesso, com passe, com a recepção. Qual brincadeira eu tenho aí que eu posso falar que eu vou trabalhar o desenvolvimento dessas habilidades, desses fundamentos? A queimada. A queimada que é o baleado. Eu trabalho ou não trabalho com os fundamentos do handebol? Trabalho, por isso que ele recebe o nome de jogos antes do esporte, tá? Aí tem os específicos do futebol. O bobinho, por exemplo, ele vai desenvolver o que, galerinha? O passe, vai desenvolver a recepção, que é quem recebe, o drible. No bobinho, eu tenho certeza que você não manda a bola de primeira, você gosta de driblar. Então o camarada passou a bola para você, você dominou, teve um controle de bola, e daí o bobinho ou o peru vem para tomar ela de você, você vai tentar fazer o quê? Driblar. Eu estou executando ou não estou? Uma modalidade de futebol para poder trabalhar com futebol mais à frente na prática? Tô. Ali em cima também no slide, você pode ver um joguinho que está em preto e branco. Esse joguinho aí é o jogo da malha, tá, galerinha? Consiste em jogar um disco, arremessar um disco, e fazer com que esse disco caia dentro de um pino ou mais próximo a ele. São jogos populares, tá? Galerinha, continuando, práticas corporais de esportes. Eu tenho aí uma divisão. Eu tenho os esportes de marca, esportes de precisão, esportes técnico combinatório, esporte de rede ou quadra dividida ou parede de rebote. Olha só, quando eu falo em esporte de marca, você vai pensar o quê? O adversário ele não compete diretamente com o outro adversário. O competidor, né, o atleta nessa modalidade de esporte de marca, ele compete com ele mesmo. Ele tem que superar uma determinada marca. Pode ser na natação, pode ser no atletismo, levantamento de peso, tudo bem? Próximo esporte, esportes de precisão. No esporte de precisão, galerinha, esse nome ele já diz muita coisa. O atleta ele tem que ter uma precisão para desenvolver as habilidades. Olha os exemplos que o professor trouxe. A bocha, o golfe, tiro com arco e tiro esportivo. Praticamente a intenção aqui é acertar um alvo ou mais próximo ao alvo, tá bom? Esportes técnico combinatório. Aqui ele vai reunir, galerinha, a técnica do atleta com algumas combinações. Olha os exemplos que o professor trouxe para nós. Ginástica artística, ginástica rítmica, nado sincronizado. Concorda comigo que nesses esportes você tem que ter técnica e você vai combinar os movimentos com seus parceiros para sair um negócio bacana? Inclusive, lá no nado sincronizado, vai ter um corpo de jurados que vai avaliar, né, as atletas. Elas realizam o nado sincronizado dentro de uma piscina e elas vão realizar uma dança e os passos delas, os movimentos têm que ser o quê? Combinado uns com as outras e tem que ter muita técnica. O próximo esporte de rede ou quadra dividido ou parede de rebote. Aí tá fácil, de rede tem o tênis, tem o voleibol, voleibol de quadra, voleibol de areia, tem o futevôlei, né? Tem o badminton também, que ela é de rede, só que você não utiliza a bola, você utiliza a peteca no lugar da bola. E os esportes de parede, esses já não são tão comuns a vocês. Aí eu tenho a pelota basca, o racquetball e o squash. No slider você vai conseguir identificar uma imagem do squash. O atleta arremessa a bola com uma raquete na parede e quando a bola retorna, o outro atleta tem que rebater, tá bom? Continuando, galerinha, ainda falando sobre os esportes, as práticas corporais de esportes, nós temos esportes de campo e taco. O professor trouxe como exemplo o beisebol, o cricket e o softball. Esportes de invasão. Esportes de invasão, galerinha, ele é muito comum e são os mais praticados. São esportes que para você pontuar, você tem que invadir o campo do teu adversário e pontuar. Aí daí eu tenho exemplos no futebol, futsal, handebol, basquetebol, entre outros. E temos os esportes de combate, o nome já é sugestivo. Esportes de combate se referem às lutas, tá, galerinha? Saindo das práticas corporais de esporte, vamos para a ginástica, tá? Eu tenho a ginástica geral, também conhecida como ginástica para todos, e reúne as práticas corporais que tem como elemento organizador
a exploração das possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo, a interação social, o compartilhamento do aprendizado e a não competitividade. Eu tenho as ginásticas de condicionamento físico, eu tenho quase certeza que você ou pratica ou conhece alguém que pratica esse tipo de ginástica. Se caracterizam pela exercitação corporal orientada à melhoria do rendimento, a aquisição e a manutenção da condição física individual ou a modificação da composição corporal. Professor, eu pratico ginástica com fins de emagrecer. Seria essa categoria aí, ginástica de condicionamento físico. E a outra seria ginástica de conscientização corporal, que reúnem práticas que empregam movimentos suaves e lentos, tal como a recorrência a posturas ou a conscientização de exercícios respiratórios voltados para a obtenção de uma melhor percepção sobre o próprio corpo. Exemplos desse tipo de ginástica: yoga, a massoterapia, tudo entraria como ginástica de conscientização corporal, tá? Seguindo, práticas corporais de danças vezes práticas corporais de lutas. Galerinha, as imagens elas já falam por si. As danças não tem muito o que falar sobre ela, né? Aí tá no visor para você. E ao lado nós temos práticas corporais de lutas, tá? E práticas corporais de aventura, que é a última. O professor trouxe aí na imagem, galerinha, você pode ver uma criança e ela está andando sobre uma corda elástica e essa corda está amarrada a duas árvores, está atrelada a duas árvores, tá bom? O nome desse esporte chama-se slackline, galerinha. Vamos ver o que são esportes de aventura. Você tem que saber que eles são divididos em duas modalidades. Eu tenho os esportes radicais de aventura e os esportes radicais de ação. Os de aventura, galerinha, na modalidade de aventura, né? Os locais para a realização dos esportes colocam a condição humana em demasiado risco, pois ocorrem de preferência na natureza, ar, água, neve e gelo. Exemplos: o surf, alpinismo, né, que é na neve, o paraquedismo, o montanhismo, ou seja, os esportes radicais de aventura, galerinha, querendo ou não, o risco dele é maior. Diferente dos esportes radicais de ação, que podem ser realizados em ambientes artificiais ou controlados. Por exemplo, aqui na nossa cidade nós temos o famoso skate park, né? Onde uma juventude se reúne para praticar ou o skate, ou o patins, ou até mesmo o ciclismo, né? Fazendo alguns movimentos de ciclismo. Isso aí é exemplo de esporte radical de ação. Não envolve a natureza e geralmente as áreas são feitas pelo próprio homem, pela própria ação humana. Aí, como exemplos de esportes radicais no geral, o professor trouxe o mountain bike, a escalada, o parkour, o skate, rapel, tirolesa, slackline, corrida de orientação, etc, tá bom? Para finalizar, vamos exercitar o nosso aprendizado e ver o que conseguimos aprender na aula de hoje? Vamos primeiro para a questão de número 1. A respeito das práticas corporais de esporte, marque a alternativa que exemplifica um esporte técnico combinatório, ou seja, vai reunir a técnica dos atletas com uma combinação de movimentos precisos. Seria exemplo desse tipo de esporte: o atletismo, o remo, golfe, ginástica artística ou voleibol? Tá fácil, né? Seria exemplo a ginástica artística, letra D. Questão 2. A respeito das práticas corporais de aventura, qual das imagens abaixo se refere à tirolesa? É a imagem da letra A, B, C, D ou E? Galerinha, a tirolesa, ela tá ali na letra C, tá? O camaradinha descendo naquelas cordas ali seria tirolesa, que é um esporte radical de aventura. Para finalizar nossa aula de hoje, o professor vai deixar algumas sugestões de estudo para você se aperfeiçoar ainda mais. E claro, o professor vai estar aqui à disposição. Aguardo por vocês em nossa próxima aula. E não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. E até mais!